Olá, família do xadrez, hoje a gente vai conhecer a criança prodígio Paul Morphy. Pessoal, o Paul Morphy era uma criança prodígio, ele espantava a família dele já desde muito novo pela sua extrema memória e capacidade de assimilação de conceitos e de aprender as coisas. Ele é uma criança que tinha muita facilidade com as línguas, ele era uma criança prodígio no sentido mesmo literal da palavra. Paul Morphy era de uma família distinta de Nova Orleans, no estado da Louisiana, uma cidade de uma cultura riquíssima, com uma culinária riquíssima, com uma música riquíssima, e não menos riquíssima naquela época era a cultura enxadrista da cidade e a cultura enxadrista da família Morphy, particularmente na família Morphy todos os homens jogavam xadrez. O menino Morphy aprendeu xadrez aos 10 anos. O pai jogava, os irmãos, o tio, que era um dos jogadores mais fortes da cidade. E hoje nós vamos ver uma partida. Aos 12 anos de idade, em 1849, Paul Morphy foi capaz de vencer seu tio Ernest Morphy, mostrando a sua verdadeira capacidade surreal, né? Ele superou um cara da própria família que já jogava há muitos anos. E certamente isso deve ter impressionado muito a todos. Provavelmente ele já tinha jogado muito com o tio. E dali que ele tirou toda essa experiência, jogando em casa com os tios, aprendendo os conceitos e assimilando essa cultura toda, além de ter debruçado já muito novo sobre os livros que ele devia ter em casa, os livros do Philidor, as partidas do Anderson, as revistas do Stoughton. É bem provável que Paul Morphy tenha passado esses 2 anos aí, desde os 10 anos, que é quando ele aprende a jogar, até os 12, quando ele ganha do tio e depois do jogador mais forte da cidade. É bem provável que Paul Morphy tenha brincado bastante com o joguinho aí nesses 2 anos, como a gente vai ver nessa partida onde ele ganha categoricamente do tio, que era um dos jogadores mais fortes da cidade, como a gente já disse. A partida é uma partida de abertura italiana. Paul Morphy começa com E4, o tio Ernest Morphy segue com E5, depois de cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, caracterizando a abertura italiana, ou o Giucopiano, como também é conhecido. O tio responde com uma das respostas mais fortes até hoje, bispo C5, e aí vem C3, tudo isso aqui é teórico até hoje, D6, roque, cavalo F6, D4, depois G toma D4, C toma D4, o bispo sai para B6, depois de H3, controlando a casa G4 para que o cavalo não dê seus pulinhos. Aqui H6, que já não é a jogada mais forte, provavelmente aqui o mais prudente seria rocar, parece bem evidente. Ele joga H6 e aí o Morphy segue com o cavalo C3, ganhando tempo no desenvolvimento. E aí só então roque por parte do tio do Paul, e aí bispo E3 pelo Paul Morphy. Torre E8, D5, bispo toma E3, depois de D toma E6, bispo B6, e até aqui a abertura parece ter sido um pouco melhor para as brancas. Depois de E5 e D toma E5, dama B3, a gente já viu esse ataque, é um ataque típico que pelo visto o Morphy gostava muito de fazer. E depois de torre E7 para tentar defender, sabe que tem algum momento aqui que o computador não gosta, começa a dar vantagem para as pretas. Ele faz o golpe bispo toma F7, visando depois de torre F7, saltar com cavalo toma E5, enquanto que essa torre do tio Ernest está cravada. E Paul Morphy começa então a apertar o seu tio. Imagina uma criança de 12 anos dando aperto já no tio adulto, que era um dos melhores jogadores da cidade. E pessoal, mais uma vez, como em várias partidas que a gente tem visto aqui, uma análise de computador moderno diz que aqui a vantagem é preta, mas do ponto de vista humano não parece fácil defender aqui. No caso aqui o computador diz para jogar dama E8, porém, mesmo depois de jogar dama E8, fazer o melhor lance dado pelo computador, isso não vai ser suficiente porque ele ainda tem que continuar defendendo. Depois de C
toma B7, ele levanta alguns problemas para as pretas, que precisam pensar muito bem no que elas vão fazer aqui. É claro, tomando de bispo toma B7, até que o computador está adorando, está dando um ponto de vantagem para as pretas, porém é bem claro que a situação do rei preto é muito mais incômoda do que a situação do rei branco. E como a gente vai ver aqui, o Ernest vai cometer um erro fatal aqui no cálculo. E o caos tático de uma criança jovem, típico dos jovens apostarem no caos da posição, apostarem na capacidade tática, na capacidade de cálculo. O tio aqui dá uma escorregada. Aqui o Morph joga a torre de Raia 1, ameaçando um salto com o cavalo, ameaçando a dama, né? Aqui, qualquer salto do cavalo abre uma ameaça para a dama. E depois de bispo A6, atacando a torre, vem o salto, atacando a dama, com cavalo G6, e agora a torre da coluna E aponta para a dama. E aqui começam as complicações táticas que o Ernest se enrola. Ele deveria jogar aqui bispo toma F2, segundo o computador aqui, né, ele dá uma linha esquisita de bispo toma F2, e seguido de rei toma F2, do cheque, e aí depois de torre B8, torre toma E8, ele sugere entregar essa dama, mas você vê, são coisas complicadas de se ver. Eu acredito que um grande mestre consiga ver isso com facilidade, mas o Ernest não conseguiu ver aqui. Então ele comete o erro, ele joga dama D8, e aqui o Morph consegue se aproveitar desse erro com o lance fortíssimo, torre E7, cravando a torrezinha. Não há nada que possa salvar aqui as pretas, e o titio Ernest abandonou, ciente de que se fosse para ter um lugar para algum Morph na história do xadrez, que seria para o seu sobrinho Paul Morph. E claro, Ernest Morph certamente tem participação nesse título. Certamente foi um tutor, um dos tutores, pelo menos, de Paul Morph. O xadrez não é um jogo que se aprende sozinho. Os jogadores fortes, eles sempre têm seus tutores. É muito comum que jogadores fortes tenham tido contato com jogadores adultos muito fortes desde criança. E não existe outra forma de uma criança conseguir se destacar contra um adulto sozinha, assim, de primeira. Então, isso aconteceu com Capablanca, isso aconteceu com Bob Fischer, isso aconteceu com Paul Morph. Foram crianças que mostraram um talento muito forte, mas que não só esse talento, como também uma capacidade de estudo e de se debruçar sobre o jogo, além do contato com jogadores fortes, mais velhos, dispostos a ensinar, dispostos a passar a sua experiência. A gente aprende jogando com jogadores mais fortes, né? Por isso eu sugiro que você esteja sempre aumentando a sua faixa de rating ali na sua plataforma online que você prefere jogar, para que você possa jogar com jogadores mais fortes, e para que jogadores mais fracos também possam jogar com você. Muito obrigado, esse foi mais um vídeo, essa partida maravilhosa do Paul Morph com apenas 12 anos, vencendo seu tio Ernest Morph, que era um dos jogadores mais fortes da cidade. Em seguida, nesse mesmo ano, Paul Morph venceu o jogador mais forte da cidade. A gente vai ver essa partida em breve. Um abraço, obrigado, até a próxima.